Olá, Kennedy! Hoje iremos apresentar um trabalho sobre Python. Meu nome é André. Meu nome é Murilo. Meu nome é Vinícius. História. A linguagem Python foi criada em 1990 pelo holandês Guido van Rossum, na CWI. Depois ela foi para a CNRI, que é onde ela é desenvolvida até hoje. Em 1991, Guido publicou a nova versão da linguagem Python, que já vinha com classes com herança, tratamento de exceções, funções e tipos nativos, como list, dict, str e assim por diante. Objetivos. Python é uma linguagem interpretada, bastante portátil e orientada a objetos. Ela possui um moderno mecanismo de tratamento de erros, só visto geralmente em Java e C++. Python também tem um lixo automático, recursos avançados de manipulação de textos, listas e outros tratamentos e outras estruturas de dados, como dicionários mais poderosos que o Perl, pois essas variáveis podem assumir diversos tipos, como int, char. Classes. O mecanismo de classes em Python foi adicionado à linguagem de forma a minimizar a sobrecarga sintática e semântica. Classes em Python não impõem barreiras entre o usuário e a definição. O mecanismo de herança permite múltiplas classes base. Uma classe derivada pode sobrescrever quaisquer métodos de uma classe ancestral. Um método pode invocar outro método homônimo de uma classe ancestral. Como em módulo 3, não existem atalhos para referenciar membros do objeto de dentro de seus métodos. Um método, que é uma função da classe, é declarado como o primeiro argumento explícito representando o objeto, instância da classe, que é fornecido implicitamente pela invocação. Como em Smalltalk e em Java, logicamente, classes são objetos. Mas em Python todos os tipos de dados são objetos. E ainda como em C++ ou módulo 3, tipos pré-definidos não podem ser utilizados como classes base para extensões de usuários por herança. Listas. Existem várias listas em Python e eu vou citar apenas algumas delas. Append. Ele adiciona um item ao fim da lista. Extend. Ele estende a lista, adicionando no fim todos os elementos da lista passada como parâmetro. Insert. Ele insere um item na posição especificada. Remove. Ele remove o primeiro item da lista na posição X, que foi especificada no remove. Pop I. Remove o item na posição dada e o retorna. Index. Ele retorna o índice do primeiro item, cujo valor é igual ao argumento fornecido em X. Count. Retorna o número de vezes que o valor X aparece na lista. Sort. Ele ordena os itens da lista sem gerar uma nova lista. E reverse. Ele inverte a ordem dos elementos da lista sem gerar essa nova lista. Tipos de dado. A tipagem em Python é forte, pois os valores e objetos têm tipos bem definidos e não sofrem conversões como C e em Perl. São disponibilizados diversos tipos de dados nativos, str e Unicode, uma cadeia de caracteres imutável. List, uma lista heterogênea mutável. Tuple é uma tupa imutável. Set e from set são conjuntos ordenados e não contém elementos duplicados. Dict é um conjunto associativo. Int é igual a int C em Java, o tipo inteiro, pode ser convertido em long caso o int não caiba. Float é ponto flutuante, números com vírgula. Complex, números complexos. E bool é tipo booleano igual a C em Java. Python também permite a definição de tipos de dados próprios, através das classes. As instâncias são construídas invocando a classe fullClass. E métodos são definidos como funções anexadas da classe. Operadores. Os operadores básicos em Python são igual ou igual, maior ou menor ou igual ou maior ou igual. Eles são utilizados em cadeia de textos, números, listas e mapeamentos, entre outros. Em uma comparação de cadeia do tipo A menor do que B menor do que C, ele tem o mesmo significado matemático. Então quer dizer, se A for menor do que B, C não é nem comparável, certo? Quanto aos operadores lógicos, até Python 2.2 não havia o tipo de dado booleano. Em todas as versões da linguagem, os operadores lógicos tratam aspas duplas, zero, none, 0.0, abre e fecha colchetes e abre e fecha chaves como falso, enquanto o resto é tratado como verdadeiro. Na versão 2.2.1,
as constantes true e false foram encaixadas no Python. Interpretador interativo. É uma característica diferencial da linguagem, porque há a possibilidade de testar e modificar o código antes de sua execução. Módulos. À medida que os programas crescem, pode ser desejável dividi-los em vários arquivos para facilitar a manutenção. Para permitir isto, Python possui uma maneira de depositar definições em um arquivo e, posteriormente, reutilizá-los em um script ou seção interativa do interpretador. Esse arquivo é denominado módulo. Definições de um módulo podem ser importadas por outros módulos ou também pelo módulo principal. O módulo é um arquivo contendo definições e comandos Python. O nome do arquivo recebe o sufixo .py. Dentro de um módulo, seu nome, uma string, está disponível na variável global name. Pacotes. Pacotes são uma maneira de estruturar espaços de nomes para módulos utilizando a sintaxe de separação por ponto. Atributos, métodos, argumento self e o método init. Os atributos são como se fossem as instâncias da classe. Métodos são as funções definidas dentro da classe. O argumento self é o primeiro argumento que vai dentro do método da classe e é uma maneira muito apropriada de fazer referência à própria instância no qual o método se aplica. O método init é o método construtor, que usamos sempre que formos definir atributos e métodos para uma instância. If, for e while. If é como em Java e em C. Se a condição for verdadeira, um bloco de comando será executado. Exemplo, if A igual a 0. Se A for igual a 0, vai executar um bloco de comandos. O if não possui parênteses igual em Java e em C. E logo após, tem que colocar 2 pontos e tabular os códigos. For é um loop de repetição pré-definido, assim como Java e em C. Porém, a sua sintaxe é bem diferente. Exemplo, for i in range, entre parênteses, 0,3. Depois 2 pontos. É igual em Java e C, o for, a variável de controle é i, in range é um método que vai percorrer de 0 até 3. Pode ser ao contrário, de 3 até 0, e logo após colocar 2 pontos e tabular os códigos. While um bloco de código será executado repetidamente enquanto uma condição for verdadeira. Observação: while pode haver else. Exemplo, while i maior que 0. Enquanto o i for maior que 0, vai executar um bloco de códigos. A sintaxe do while não tem parênteses, Python não tem parênteses, i maior que 0, 2 pontos e tabular os códigos. Vamos lá, chegamos à parte do programa. Nós fizemos um programa que utiliza um banco, a gente faz como se fosse um exemplo de um banco. A gente faz um cadastro de clientes, como parâmetro. A gente começa com um cadastro de clientes, 3 clientes. E a partir daí, o administrador poderá utilizar esse banco e o cliente também. Poderá fazer débitos, saques, cadastrar algum cliente a mais e por aí em diante. Vamos começar a classe principal. Fizemos uma classe principal, um print banco, para iniciar aqui, print banco. E fizemos um vetor de nome com 10 posições. Uma variável nome com 10 posições, 10 opções de cadastro. E o salário também com 10 opções de cadastro. Fizemos uma variável prox, que é uma variável de controle, que vai controlar quantos clientes vão entrar. Fizemos um print cliente, um for antes, um for para cadastrar 3 clientes. O for, como já explicamos, é for i, que é a variável de controle, e em range 0,3. Ele vai andar com esse for 3 vezes. Ele vai mostrar cliente 0, vai pedir o nome do cliente e o salário do cliente. Pedir o nome do cliente e salário do cliente 3 vezes. Nome do cliente, salário do cliente, nome do cliente, salário do cliente. Vai ser cadastrado 3 clientes. O prox vai incrementar cada vez que passar aí. E vamos criar uma variável controle, que vai ser igual a 0. Igual a 4. Ela só vai entrar, usamos só essa variável para entrar no while. Senão ela não ia entrar no while e não ia fazer o que tem que ser feito. Entrou no while, ele vai mostrar
uma opção, 1 para administrador, 2 para cliente, ou 0 para sair. Se ele clicar 2 para cliente, vai acontecer várias coisas. Se ele clicar 2 para cliente, pode acontecer. Tem as opções de 1 para débito, 2 para saque, 3 para saldo e 0 para ele sair também. Se ele clicar no 1, ele vai acontecer o quê? O programa vai pedir o número do cliente, vai pedir quanto ele deseja debitar. Depois da conta feita, vai aparecer quanto ele tem na conta. Se ele digitar 2 para saque, vai aparecer quanto o cliente, o programa vai pedir o número do cliente e vai pedir quanto ele deseja sacar. Aí vai ser feita uma conta. Se o programa analisar que esse saldo é negativo, vai aparecer uma mensagem na tela que o usuário tem até 60 dias para regularizar a situação. Já se o usuário digitar valor 3, vai aparecer, o programa vai pedir o número do cliente e vai mostrar para ele direto o saldo que ele tem. Se o usuário digitar 0, o programa sai e volta para as opções para verificar se ele quer entrar como usuário ou administrador. Agora a parte de administrador. Se o usuário digital controle valendo 1, vai criar duas variáveis, taxa anual e lucro anual. Criamos uma variável valendo 4 para poder entrar dentro do while, que é a parte do administrador. O valor vai mostrar um menuzinho para ele, se ele vai querer implicar a taxa anual, ou vai querer dar um prêmio para o cliente, ou ele quer ver quanto gira o caixa, que chamamos a variável lucro, e para ele adicionar novos clientes e verificar o saldo de todos os clientes que estão cadastrados. Se ele digitar 1, que é a taxa, vai ter um for que vai variar de 0 até prost, que é a variável de quantos clientes temos. Vai descontar de todos os clientes a taxa anual, que é de R$600, e vai somar a taxa de todos os clientes no lucro anual do banco. E vai printar dizendo que foi descontado todas as taxas dos clientes. Se ele digitar 2, que é a opção prêmio, ele vai pedir o número do cliente, que vai ser premiado, o valor, vai somar o prêmio no saldo do cliente, que é o salário dele, e vai tirar o prêmio do salário anual do banco. Vai printar aqui o cliente, o nome do cliente e quanto que ele foi beneficiado, o saldo atual dele. Se o administrador digitar 3, que no caso é o lucro, vai mostrar quanto que o banco tem nos caixas dele. E se o valor for igual a 4, vai mostrar o novo cliente, vai adicionar um novo cliente. Vai pedir o salário e o nome do cliente. E vai adicionar mais um na variável prost. Se o usuário administrador digitar 5, vai mostrar o saldo e o nome de todos os clientes. Se ele digitar 0, vai sair. E vai voltar no menu administrador ou cliente. E se, para quem no menu administrador cliente, clicar 0 e sairá do programa.